Boa tarde a todos. Eu sou a Cátia Moura e serei a moderadora dessa mesa redonda. Para começarmos, desculpem, darei oportunidade aos nossos preleitores. Vamos aqui tecer algumas considerações a respeito desse painel ligado a empreendedorismo jurídico, inteligência artificial sob o manto da ética. Obrigada, doutor. Como o tempo não está a nosso favor, infelizmente, eu vou dar alguns minutos para que os doutores falem um bocadinho sobre o tema da mesa redonda e depois vamos passar para algumas questões que tenho para fazer a cada um dos doutores. Começamos novamente pela senhora. Ok, muito obrigada pela primazia. Eu vou falar da inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa refere-se a conjuntos informáticos ou sistemas de computadores que são alimentados por uma quantidade enorme de dados e que têm o objetivo de imitar as nossas redes neurais, ou seja, comportam-se como se fossem humanos, porque nós falamos com eles através de comandos, que são os prompts, e eles respondem de acordo com aquilo que nós perguntarmos ou inserirmos na máquina. Entretanto, devemos saber que esses modelos são chamados de open source. O que quer dizer? Que cada um de vocês aqui pode montar a vossa inteligência artificial, desde que tenham conhecimento. E é aqui onde se consideram as questões éticas. Quando nós montamos as nossas inteligências artificiais, ou quando usamos alguns modelos de outrem que já venham com alguns preconceitos. Então, tudo que nós colocarmos na inteligência artificial, vamos dar aqui um exemplo. Nós podemos montar uma inteligência artificial para recrutamento. Então, devemos munir com dados de candidatos, características dos funcionários ideais para determinada função. E se, por exemplo, nós programamos essa inteligência artificial com alguns dados que possam ser discriminatórios, como, por exemplo, o local de residência, o gênero da pessoa, idade, automaticamente, quem usar esse modelo, os vícios, as discriminações serão perpetuadas para quem for usar a inteligência artificial. Daí que devemos ter cuidados a nível da ética quando estivermos a preparar as nossas inteligências artificiais, ou seja, mais conhecidos como os agentes, ou quando preparamos enquanto técnicos para outrem. Então, devemos ter muito cuidado com o que nós pusemos na máquina, porque ela vai reproduzir esses comportamentos negativos. Então, Muito obrigada, doutora. Doutor Silvano, tenha a bondade. Muito obrigado. Mas para servir de mote, não sei se é possível pedir a pouco a equipa que nos apoia para colocarem aí a publicidade deste fórum, aquele em que aparece o Dr. Feca numa espécie de entrevista com o Domingos Feca. Não sei se seria possível fazer essa demonstração. Não seria? Não? Pois, infelizmente, as tecnologias não estão a permitir nesse momento, mas se acompanharmos, nós que estamos aqui neste fórum, dentre os spots publicitários, constou, curiosamente, um momento em que o doutor Domingos Feca aparece numa entrevista em simultâneo com o doutor Feca. E confesso que estava numa fase de preparação para essa preleção e vi que aquilo mudou toda a minha narrativa. Porque conheço o Dr. Feca já há muitos anos. E, em algum momento, parecia que o Domingos Feca era mais real que o Dr. Feca e vice-versa. E lá questionei, olha, isso aqui estamos a falar de inteligência artificial. Em outro momento, e sem desprimor do que foi já dito aqui, o Dr. Feca,
na definição de empreendedorismo jurídico e inteligência artificial, penso que há algumas palavras que podemos dizer que são comuns. Oportunidade, rentabilidade, enfim. Nesse sentido, aí gostaria de problematizar um pouco essa questão. Para o nosso contexto específico, por tudo que já foi até aqui dito, convém usarmos a expressão empreendedorismo jurídico ou converia adotarmos a expressão inovação jurídica? Pelo que parece, temos de falar antes de inovação jurídica, porque o próprio conceito de empreendedorismo jurídico está contido no conceito de inovação. Nesse sentido, a inovação decorre da epistemologia, enquanto teoria de conhecimento. E aqui que estamos a procurar otimizar as nossas atuações enquanto servidor de direito, vai justamente para isso. O que é que vamos fazer para melhorar a nossa atuação? Se buscarmos o conceito de empreendedorismo jurídico, parece que estamos a ter uma visão muito capitalista, eventualmente muito individualista do próprio direito. Penso que na preleção da meritíssima Marlene terá falado de biolo, de business. Então estamos a falar de lucro, de negócios. E mediante os fins que persegue o próprio direito, o negócio, o lucro, deve ser, digamos assim, a bandeira da atuação dos operadores de direito. Doutor, desculpe cortá-lo, gostaríamos que fosse mais sucinto, porque ainda temos de ouvir o doutor Silva. Hoje, nesse momento que me dá, obrigado pela oportunidade, é para dizer que eventualmente precisaremos de um segundo fórum nacional de desenvolvimento e empreendedorismo jurídico para respondermos a essas questões que, digamos assim, para ser sucinto, nos colocam vários dilemas éticos. Então está de parabéns à FD Iuris ao colocar o painel da ética para toda esta narrativa. Não só precisaremos, como teremos, doutor, com toda a certeza. Fico confortado. Doutor Silva, tem a bondade. Pois bem, procurarei ser telegráfico na lógica do processo sumário e vou deixar orientações sucintas. O mundo já não é novo. Houve a necessidade de existir um empreendedorismo jurídico, utilizar técnicas ao mundo do direito. Temos de nos reinventar, temos de criar estratégias para abruptamente trazer lucro. A lucratividade é que faz com que nós nos desenvolvamos e apresentemos técnicas para que haja o denominado empreendedorismo jurídico. Só que o empreendedorismo jurídico vem acoplado à inteligência artificial. A inteligência artificial é uma realidade inquestionável que, feliz ou infelizmente, temos de viver e conviver com ela. Vivendo e conviver com ela, a inteligência artificial traz alguns dilemas éticos. Dos dados que me constam, existem 167 diretrizes éticas que vêm acautelar o modo de atuar dos algoritmos. E dessas 167 diretrizes éticas, podemos citar 3. Né? Os 23 princípios de Asilomar, em que apresenta 23 princípios éticos, e podemos nos fazer uma pergunta intencional. Esses princípios éticos são os mesmos que nós, meros mortais, segundo o professor Leandro Carnal, devemos aplicar? Será que nós temos legitimidade de falar de ética e criticar a ética da inteligência artificial? Temos essa competência? Enfim, certamente pode ser uma pergunta retórica. Desde 2017 a 2020, as organizações, e especificamente aqui as orientações de inteligência artificial responsável, de confiança, têm apresentado os princípios e um grupo de peritos de alto nível apresentou 10 princípios éticos que é fulcral que nós apresentamos aqui. Primeiro, é necessário que a inteligência artificial preserve a dignidade humana.
o homem, enfim, e aqui desde a Segunda Guerra Mundial, com a Organização das Nações Unidas, está no pico de todas as relações pessoais. Então, a inteligência artificial, como uma base ética, tem que valorizar a dignidade da pessoa humana, tem de ser uma inteligência artificial transparente. Há uma proposta do Ministério das Telecomunicações relativamente às informações falsas na internet, que o único princípio ético que apresenta é a transparência. Infelizmente não apresenta outros princípios éticos. É necessário que a inteligência artificial seja regularizada. Nós temos dispersões legislativas, há muitas leis relativamente à inteligência artificial, mas que infelizmente não têm acompanhado a dinâmica social. Além do princípio da dignidade humana, é necessário que a inteligência artificial também venha preservar o princípio, quer da transparência, quer o princípio da explicabilidade. É necessário que se explique de forma concreta qual é a finalidade do algoritmo. Será que podemos responsabilizar os algoritmos? Então, a questão da responsabilização por parte da inteligência artificial como um mecanismo, podemos fazer aqui uma comparação com a responsabilidade penal das suas coletivas. É necessário que se preserve também o princípio da privacidade e governação dos dados, né? A questão da privacidade é uma questão muito que traz alguma celeuma, porque entra em contraste com o princípio da liberdade. Portanto, são princípios éticos que todo operador de inteligência artificial deve, acima de tudo, resguardar, deve, acima de tudo, preservar e deve, acima de tudo, fazer com que nós tenhamos um mundo que seja possível para as outras gerações. Porque, no geral, um princípio fulcral de todos os princípios éticos afetos à inteligência artificial é o princípio do bem-estar. Porque, na verdade, as inteligências artificiais, que é uma espécie de comportamentos humanos incorporados em máquinas, devem preservar o bem-estar, né? Devem preservar o direito comum. Então, é sobre isso que, resumidamente, refere-se aos princípios éticos que devem estar sob o manto da inteligência artificial. Enfim, penso que, telegraficamente, consegui ser, passa a redundância, resumido, né? Obrigado. Obrigada, doutor. Esta pergunta vai diretamente para a senhora Moanha, se é que estou mesmo a pronunciar bem o seu nome. Digamos, nos estiver, por favor, como consultora de inteligência artificial. Gostaria que nos dissesse quais seriam os riscos e os benefícios da utilização da inteligência artificial para nós como juristas. Qual seria, no seu ponto de vista, quais seriam esses riscos e quais seriam esses benefícios? Por favor. Ok, vou começar pelos benefícios. Os principais benefícios que a inteligência artificial traz para atividades administrativas ou negócios que, pronto, aqueles estamos sentados no escritório, tem a ver com automatização de tarefas, celeridade de resposta, ganha de tempo para os advogados, no caso, aqui, ou quem tem a inteligência artificial, focar-se na estratégia do negócio ou em tarefas mais complexas e ter uma melhor presença digital. Estamos no mundo digital e as inteligências artificiais ajudam muito naquilo que é a criação de conteúdo, seja texto, imagem ou vídeos. Hoje, quem está habituado a ter esses serviços, se olharmos há 2 anos, 3 anos atrás, teria necessidade de ter um designer que é para fazer as fotos, construir peças, mas qualquer um de nós aqui hoje é capaz sozinho de produzir muito conteúdo a nível de peças fotográficas ou vídeos, até música, conseguimos fazer isso. Em termos de riscos, é a questão que falamos anteriormente, é o risco do algoritmo tomar decisões não apropriadas que facilitem
quem vai usar essa inteligência artificial. E também pode ser usado como o chamado deepfake. É muito fácil eu pegar uma fotografia, qualquer um que tenha más intenções, e produzir uma fotografia falsa de alguém, ou pior ainda, conseguir fazer um vídeo que nunca existiu, de alguém a transmitir uma mensagem também que nunca existiu. E neste momento nós não temos regulamentação, até onde eu sei, para este género de crime das redes sociais, onde se usa a pessoa e para fazer conteúdo falso. Isto é muito facilmente fazível para quem tem as tecnologias na mão, consegue fazer isso. Então, de primeira, são esses grandes riscos, né? E o risco de discriminação de acordo com a programação da inteligência artificial. Muito obrigada. O doutor Hermenegildo falou muito bem sobre questões éticas e isso levou-me à seguinte questão. Como assegurar a utilização das IAs, ou melhor, as inteligências artificiais, de modo a não ferir os princípios éticos ligados à nossa profissão? Pois bem, uma questão muito pertinente. Eu concordo com Humberto Eco na medida em que a internet deu voz aos imbecis, né? Dando voz aos imbecis, há a possibilidade de cometimento por intermédio de figuras, como a doutora disse, deepfake, deep voice, que se resume na manipulação de voz, de imagens, como prevenir, como combater. Primeiro parte por uma regularização jurídica e legal daquilo que é, né? Porque infelizmente nós estamos num estado cuja lei enfim, a fonte imediata de criação de direito, que seria diferente, o direito é que deveria ser, não é? Mas devemos apostar na regularização jurídica e o Estado já tem um caminho muito gritante e bom sobre isso, só que a regularização jurídica tem de acompanhar também a praticidade, tem de acompanhar a dinâmica social, até que ponto uma lei vai ser equânime com o que acontece na sociedade. E o mundo digital é incomensurável. Sendo incomensurável, mais do que reprimir, é necessário que se previna. Há aparelhos estatais fortificados ou criados para o efeito. E julgo que se andarmos nesse caminho, por um lado a regularização, a capacitação, por isso a humanização dos serviços é fundamental, né? Regular, capacitar e prevenir, só assim responsabilizar. Talvez a responsabilização também seja um mecanismo fundamental para que se combata, se previna e não se propague o cometimento de crime por intermédio da internet e o uso específico da inteligência artificial. Doutor Silvano, de uma forma muito rápida mesmo, gostaria de saber, doutor, será que em Angola já existe ou uma regulamentação ou uma proposta para regularmos a utilização da inteligência artificial na profissão jurídica especificamente? Ou de modo geral, né? Para ser telegráfico, penso que não. Há algumas iniciativas dos nossos governantes, mas, digamos assim, uma atuação mais séria e inequívoca nesta matéria específica, ainda, lamentavelmente, não temos. Muito obrigada, doutor. Terminamos assim a nossa mesa redonda. Eu não sei se damos oportunidade às pessoas para algumas questões. Tem essa possibilidade? Terminamos assim a nossa mesa redonda. Para quem ficou com alguma curiosidade, tem alguma questão, no finalzinho pode procurar os nossos eleitores e que eles terão todo o gosto em esclarecer. Muito obrigada pela atenção.